2. Que formas cultivamos pensamentos insignificantes a respeito de Deus e pensamentos elevados sobre o homem? 1. Teologia sistemática, sã doutrina. A sã doutrina é um resumo dos ensinos bíblicos que são tanto fiéis à Bíblia quanto úteis à vida. Jameson, 2016, página 21. Se a Bíblia interpreta a si mesma, então precisamos considerar o que toda a Escritura diz sobre determinado assunto. Paulo trata sobre sã doutrina em todas as suas cartas pastorais, endereçadas a Timóteo e a Tito. Sã doutrina significa ter uma teologia confiável, exata, fiel, íntegra, saudável. A primeira atitude para sermos fiéis nessa área é mudar a nossa postura. Não raro, em vez de procurarmos a sã doutrina, afirmamos somos doutrina. Ou seja, em vez de buscarmos compreender o que a Escritura diz, tremendo em humildade diante da santa palavra de Deus. 1 Samuel, capítulo 3, versículo 10. Isaías capítulo 66, versículo 2. Inapropriadamente, emitimos a nossa opinião sobre assuntos importantes. Podemos até dizer, em minha opinião, como se fosse uma capa de modéstia. Porém, ela esconde um coração orgulhoso que considera mais sua própria opinião do que a do Senhor. Uma área comum em que isso acontece é quando se trata do conceito que temos de Deus. Talvez você já tenha dito ou ouvido as seguintes palavras: para mim, Deus é assim. Contudo, não ganhamos um Deus individual. Existe só um Deus que se revelou na palavra encarnada e registrou essa revelação na palavra escrita. Então, nossa pergunta deve ser: como o Altíssimo se revelou nas Sagradas Letras? Exemplo comum desse tipo de atitude ruim é quando alguns negam a ira de Deus, afirmando que o Deus que se revelou em Cristo Jesus é amor. Então há algo de errado com o Antigo Testamento. Deus, porém, não muda. Os mandamentos de amarmos a Deus e o próximo estão ambos no Antigo Testamento. Deuteronômio, capítulo 6, versículo 5. Levítico, capítulo 19, versículo 18. Muitos ficam chocados com a demonstração do justo juízo de Deus contra os cananeus, mas se esquecem de que Apocalipse aponta para um juízo de escala global. Entendermos o que a Bíblia ensina sobre a natureza trina de nosso Deus e sobre seu perfeito caráter, sobre a dupla natureza de Cristo e sua obra redentora, ou seja, termos pensamentos grandes sobre Deus. É crucial para a vida cristã, pois somos transformados à medida que contemplamos a glória do Senhor. 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 18. Discuta. 1. Você já se pegou afirmando sou doutrina em vez de buscar a sã doutrina? Liste algumas implicações em abandonarmos a sã doutrina, a inspiração e a autoridade da Escritura, o caráter glorioso de Deus, a condição pecaminosa do homem, a salvação somente pela graça de Deus, por meio da fé em Cristo somente. 2. Teologia bíblica, história da redenção. A teologia bíblica nos ajuda a entender a Bíblia como um grande livro constituído de vários livros menores, que contam uma única grande história. O herói e ponto central dessa história, de capa a capa, é Jesus Cristo. Rourke e Klein, 2018, página 30. É importante considerarmos o que toda a Escritura diz sobre determinado tópico, mas podemos cair no perigo de tirar o texto do seu contexto. Além disso, Deus não nos deu uma enciclopédia teológica, mas uma santa biblioteca que nos conta progressivamente uma história do Éden à Nova Jerusalém. Esse é o papel da teologia bíblica. Nick Rourke e Robert Klein definem a teologia bíblica como
um modo de ler a Bíblia como uma única história de um único autor divino, que culmina em quem Jesus Cristo é e o que ele fez. Então, cada parte da Escritura é entendida em relação a ele. Rourke e Klein, 2018, página 30. Infelizmente, muitos cristãos enxergam a Bíblia como um cordão de pérolas, uma joia aqui, outra ali, ligadas por textos menos relevantes. Toda a Escritura, porém, é inspirada e útil. Precisamos considerar todo o texto que lemos, especialmente os do Antigo Testamento, dentro da história progressiva da Bíblia que culmina em Cristo. A teologia bíblica nos ajuda a ver Jesus a partir de toda a Escritura. Ela nos ajuda a sermos cristocêntricos. Afinal, Jesus mesmo disse que toda a Escritura aponta para Ele. Lucas capítulo 24, versículos de 25 a 27. João capítulo 5, versículo 39. Considere, por exemplo, a história de Deuteronômio, capítulo 11 e 30. Quando o Senhor coloca o povo entre dois montes e pronuncia as bênçãos para aqueles que obedecem à aliança e as maldições para quem a quebra.